Bem-vindos ao primeiro FPS Cast da Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços. E o tema de hoje será o futuro do trabalho. Nós temos aqui presente o presidente da frente, deputado Júlio Lopes, as coordenadoras do grupo técnico, Ariane Guimarães e Dilma Cotono, que fazem parte desse evento, e eu, como secretário executivo da frente, vou tentar mediar essa discussão sobre o assunto e o tema futuro do trabalho. E aí eu passo à doutora Vilma para fazer a primeira pergunta. Obrigada, Elcio. Deputado, o senhor sabe que nós temos algumas questões de tecnologia que afligem o mercado de trabalho, né? Afligem esse contingente de trabalhadores que possivelmente perderão seus empregos pouco a pouco em função de tecnologias. Então, como essas tecnologias, como inteligência artificial e automação, elas impactarão esse mercado de trabalho na visão do deputado? Olha, a gente não tem nenhuma dúvida de que o trabalho, como ele é conhecido hoje, como ele é vivido hoje, se transformará inteiramente e num futuro muito próximo. O que dizem os especialistas é que até 2030 a gente já terá algo de absolutamente disruptivo acontecendo. Mas a gente tem alguma coisa que eu posso citar como exemplo, né? Já há muitos anos, no mundo, na Ásia, nos Estados Unidos, enfim, por exemplo, os carros são abastecidos de forma autônoma por seus motoristas nos postos. No Brasil, ainda que você tenha essa tecnologia disponível há mais de 2 décadas, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, na Ásia, nós ainda temos a figura do atendente de posto de gasolina que abastece o carro. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que ir com a legislação brasileira e com as suas especialidades e com as suas especificidades e trabalhando na adequação das leis e na adequação dos movimentos. Entretanto, o que vai surgindo agora é muito maior e mais poderoso do que simplesmente isso do que a gente está se referindo. Mas ainda assim haverá alguma modelação ou modulação por parte do Congresso Nacional e por parte da sociedade. E, seguindo na sequência dessa sua linha de raciocínio, que nós concordamos totalmente, deputado, é que cada vez mais o trabalhador ele vai ter a necessidade, e por ser jovem, de ter o que nós chamamos de educação continuada e permanente, que no inglês é o lifelong learning, que isso é sempre dito, ou seja, hoje nós temos uma geração de jovens trabalhadores e que deverão ter uma educação continuada. Elcio, em relação a esse ponto, você tem uma ponderação? Feita, né, pela Subsecretaria de Estatísticas do Ministério do Trabalho, do Emprego, que cita que nos 207 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos, a geração Z, né, e desses 5,2 milhões estão desempregados, o que corresponde a 55% das pessoas nessa situação. Vamos dizer que desses jovens ocupados, 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos. Os neném somos 7,1 milhões, sendo que 60% também são mulheres. Então, a maioria, filhos pequenos e 68% pretos e pardos. Como é que a gente resolveria isso dentro dessa nova proposta de utilização da mão de obra, o futuro do emprego, o futuro do trabalho, para tentar reverter esse quadro estatístico que foi apresentado? Elcio, enfim, nós temos a responsabilidade de lidar com a realidade como ela é, né? Nós vivemos no Brasil crises sucessivas e permanentes. Hoje tem uma entrevista no Globo do Cristiano, presidente da Shell, e especialmente ele é uma pessoa importante para mim, porque ele estudou no Franco Brasileiro e a mãe dele foi professora lá, que é uma das instituições que faz parte do nosso conglomerado. E ele diz que o importante na Shell não é só educar, é educar para a crise, educar para a oportunidade que a crise traz, e as crises cada vez são mais permanentes e elas serão cada vez mais duradouras. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que fazer, não só capacitar os nossos jovens, mas capacitá-los para que cada dia seja um dia diferente, com uma oportunidade diferente, com uma crise diferente. Então, a gente tem essa duríssima realidade que você está falando, mas a gente tem também as novas tecnologias que não só vão agir na contramão ou vão desempregar pessoas, mas também vão oferecer extraordinárias oportunidades para que as pessoas tenham mais bens materiais, para que as pessoas tenham mais disponibilidade de equipamentos, para que haja mais fartura,
né, no conjunto da sociedade, sobre todos os meios de produção. E se os meios de produção serão ampliados, ampliada será também a capacidade de empreender. Então, eu acredito muito que o que a gente tem que fazer é formar esses jovens que hoje estão no BPC, que hoje estão no Bolsa Família, que hoje estão no Neném, como você falou, para torná-los jovens empreendedores, para torná-los pessoas ativas em uma sociedade do empreendimento, né? O Elon Musk tem dito, e ele tem uma certa razão, de que o mundo vai ter que criar uma espécie de Bolsa Família mundial, porque o trabalho vai se extinguir, de certa forma, como ele é conhecido hoje, e a sociedade vai precisar de ter uma renda universal mínima. Eu tendo a acreditar que ele tem razão, mas eu acho que o que acontecerá de fato é que as pessoas serão cada vez mais treinadas, aprimoradas e educadas para o livre empreender e para exercer a plenitude da sua criatividade. Na visão do deputado, algumas dessas tendências seriam exatamente isso, a criação de cursos que seriam destinados para capacitar exatamente esses jovens ou esses trabalhadores, para que dentro desse contexto de educação continuada e permanente possa existir uma absorção para essas novas oportunidades. E aí vem uma ponderação. Quais seriam, então, na sua visão, algumas das principais tendências a moldar este mercado de trabalho nessa era de tecnologia? Quer dizer, fora a questão dos cursos, aqui nós estamos falando de outras tendências. Um esforço governamental para o que reforçar a técnica, termos mais técnicos, mais engenheiros. O Brasil tem um desafio, porque o Brasil não implementou corretamente a educação técnica, né? Lamentavelmente, nós fazemos isso com um atraso muito grande. Esse governo está com uma disposição enorme de criar escolas técnicas no Brasil, que a gente tem que louvar, né? Mas as novas tecnologias, como eu disse aqui, trazem também muitas oportunidades. Um fato novo, por exemplo, nós ontem tivemos com o Elzo, com o ministro França, que é o ministro da micro e pequena empresa, e ele dizia para nós uma coisa que é fantástica. Só o iFood mobiliza no Brasil 750 a 800 mil pessoas colaborando com aquela empresa. E são pequenos empreendedores, porque o cara que é entregador, ele é um pequeno empreendedor. E, na realidade, o que o ministro está tentando corretamente fazer a nosso juízo, a gente participou com alegria ontem, e vamos fazer uma emenda exatamente para que hajam mais recursos e empréstimos para essas pessoas, é que elas possam ter equipamentos melhores, que elas possam ter uma motozinha melhor adaptada e melhor construída para esse serviço, para que eles tenham um treinamento melhor de como fazer aquele serviço de uma forma mais econômica e racional, para, por exemplo, fazer motocicletas elétricas que terão um nível de consumo muito menor. Enfim, as oportunidades são enormes, porque ao mesmo tempo em que a gente acaba com o emprego como ele é convencionalmente conhecido, as oportunidades da massificação da produção e da produção agora baseada em inteligência artificial permite novas possibilidades com um custo muito inferior ao que a gente tem hoje. O que a gente poderia complementar com um tratamento global e não regionalizado. Ou seja, o Brasil precisa voltar a acabar com as suas fronteiras, né? As fronteiras só existem no mapa. Então, a gente precisa ter um Brasil que seja integrado e não as diferenças que existem no nível econômico, social e educacional do Brasil. Isso eu acho que é o grande desafio e também fazer com que essas propostas e essas chances de novos empreendedorismos passem a ser uma verdade quase que plena dentro da atividade econômica como um todo. Então, os ambientes de negócio passam a ser mais, vamos dizer, consolidados em função dessa unicidade nacional e não você ter a departamentalização que nós temos no Brasil desde sempre. Não, mas também tem o seguinte, né, Wells? As características de cada região são muito peculiares. O Brasil é imenso. O Brasil, na realidade, é muito maior do que a Europa, e a Europa são dezenas de países, e hoje, quando um português está insatisfeito ou não tem emprego em Portugal, ele migra para a Alemanha, migra para a Espanha, migra para a Itália, e, na realidade, ele mudou de país, mudou de cultura, mudou de atividade. Aqui no Brasil, se ele mudar do Rio Grande do Sul para o Amapá, ele fez uma viagem imensamente maior do que o cara que saiu de Portugal para a Alemanha, e, obviamente, ele vai encontrar uma oportunidade e um contexto sociocultural e econômico diverso. Então, é óbvio que a gente tem que tentar dar uma certa unicidade, mas é impossível num país da extensão territorial e da complexidade econômica. Qual a história que tem, né? Doutora Ariane.
falamos aqui sobre os modelos mais disruptivos do trabalho, mas o modelo convencional também vai passar por uma série de mudanças. E eu gostaria de falar desse modelo convencional trazendo o elemento do home office, né? O home office se tornou uma realidade após a Covid-19. Todos tiveram que, obrigatoriamente, se adaptar forçadamente a esse modelo. E hoje ele já é uma demanda, principalmente dos jovens, né? Inclusive, há jovens que deixam de atender e aceitar certas oportunidades de trabalho porque a empresa não disponibiliza o home office. Como é que a legislação e como é que o nosso cenário institucional vai lidar com essa demanda desse jovem? Como é que o home office pode ser acomodado dentro dessa nossa realidade, deputado? Olha, eu honestamente acho que a sociedade brasileira e as empresas brasileiras, a cultura do trabalho do Brasil já absorveu isso, já se adaptou a isso. Eu acho que nós tivemos, durante a pandemia e depois dela, uma absorção natural do home office, e isso hoje está integrado à realidade da maioria das empresas brasileiras. A gente vê que isso passou a ser natural, né? O que a gente precisa, obviamente, é controle sobre a produtividade. E aí, controle sobre a produtividade de quem está em casa, de quem está no trabalho, de quem está na rua. E isso é que é o desafio. Porque eu não vejo que seja mais um desafio a questão das empresas e das pessoas entenderem que elas podem ter enorme produtividade trabalhando em casa ou na rua. E temos também a figura do nômade digital, que é uma figura que vem sendo cada vez mais mirada por alguns jovens que querem ter a mobilidade como um elemento importante no seu estilo de vida. Como é que a legislação está se deparando com essa figura nova do nômade digital? Então, eu tenho a impressão que a sociedade brasileira, até porque a sociedade brasileira é uma sociedade que vê e aceita muito bem a tecnologia. Eu tive nos Estados Unidos agora, semana retrasada, em Washington, discutindo sobre inteligência artificial, e todas as pesquisas americanas sobre a sociedade brasileira mostram que mais de 60% da sociedade brasileira aceita e quer conviver bem com a inteligência artificial. Todas as pesquisas da Microsoft, da Apple, da Amazon, enfim, das empresas da Google que lidam com alta tecnologia. O mercado do Brasil não só é extraordinário, porque nós temos o terceiro, quarto maior mercado do mundo em termos de tecnologia, mas porque nós somos uma sociedade ávida e culturalmente adaptada à tecnologia. Perfeito, deputado. Por favor. E acho que tem um último ponto, que é para arrematar todas essas diretrizes que nós compartilhamos aqui sobre o futuro do trabalho, que é justamente como é que o empregador se adapta a essas estratégias que são cada vez mais eficazes para a atração de talentos, né? Ou seja, hoje o empregador ele é tensionado a repensar o pacote de atração para chamar esses jovens, esses novos talentos, né? Quais são esses desafios que esses empregadores têm que ter? O que vem por aí, deputado? Olha, cada vez é mais difícil você reter o bom trabalhador, aquele que efetivamente pode fazer a diferença, né? Porque as oportunidades do empreendedorismo e as oportunidades da tecnologia fazem com que ele tenha muitas opções de alçada, de voo e de trajetória. Então, cada vez as empresas terão que ser mais hábeis e mais competentes para, no seu conjunto de benefícios, salários e benefícios, serem atrativos do ponto de vista da manutenção e do desenvolvimento do trabalho. Então, esse é um desafio importante, é um desafio do empreendedor de maneira geral, e quem não for bem sucedido nesse desafio fracassará em termos empresariais. E aí tem um ponto, né, se você me permite, que é a questão da flexibilidade e também de redução de custos. Porque se eu preciso inserir nesse mercado de trabalho milhares de trabalhadores, senão nós não estivermos falando de milhões, se nós não tivermos uma legislação flexível, uma legislação que acolha essas modalidades todas, isto não vai também incentivar os empreendedores. Qual é a visão do deputado? Não, eu costumo ser sempre mais, e opto por ser sempre mais otimista, né, do que... Obviamente, as dificuldades são enormes, mas a gente tem criado no Brasil e tem conseguido ter algumas soluções que são bem interessantes, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, como já falou aqui, a realidade do MEI no Brasil hoje, né? Ou a realidade do Simples no Brasil. São realidades muito bem colocadas e são universos enormes que se organizaram muito recentemente e que estão dando muito certo, né? Claro, a gente tem o desafio da presidência, da Previdência, tem uma enormidade de desafios.
mas eu acho que também estamos criando condições e estamos criando situações e modalidades novas para lidar com elas. Então, eu vejo que o cenário é mais promissor e mais otimista do que aquilo que parecia ser no início da nossa discussão. E a gente, enquanto frente parlamentar, que albergou esse tema, que defende esse tema, e sendo o tema escolhido para o ano de 2024, nós temos um desafio enorme, né, que é a função legislativa de regular todo esse arcabouço de novidades que surge com o advento desse futuro do trabalho, vamos dizer assim. Então, para o senhor, qual seria a grande importância no contexto político e legislativo que nós, enquanto frente parlamentar, teríamos que adotar no sentido de tentar, pelo menos, consolidar todas essas ideias? Olha, eu gosto muito de uma fala que eu ouvi um senador hoje, o senador... como é que é o nome dele lá, meu Deus do céu? De manhã eu estive com ele lá, o senador que está relatando o projeto de IA do Senado Federal, Eduardo Gomes. Ele falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí, que é o seguinte: a sociedade brasileira precisa entender que administrar riscos e que há uma precificação no risco. Nós não podemos over-regular ou super-regular a questão da inteligência artificial, porque senão teremos que comprar de outras nações a capacidade que essas sociedades tiveram de empreender o risco. Nós temos que correr um risco e melhor nós nos submetemos a eles e apostarmos nele do que exportarmos a possibilidade de outras sociedades o fazê-lo. Então, há um risco inerente à atividade humana, há um risco inerente ao empreendimento, há um risco inerente à tecnologia que nós temos que aprender a correr. Obviamente, não é largar frouxo nem deixar de regular. A gente tem que regular, a gente tem que, enfim, ter leis com muita propriedade elaboradas para cada situação específica. Mas também, por temor, por receio, criar limites muito estreitos, nós vamos perder competitividade, vamos perder espaço, vamos perder criatividade. Bom, eu acho que para o nosso primeiro FPS Cast, nós temos que encerrar o programa e iniciar o trabalho. É verdade. É verdade. Então, a gente agora, enquanto Frente Parlamentar, está colocando à disposição dos ouvintes, agradecendo todas as pessoas que assistem esse programa. Eu gostaria também que todos eles estivessem acompanhando no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Agradecer a presença do nosso presidente da frente, deputado Júlio Lopes, doutora Vilma Cotuone, doutora Eliane Guimarães, que são as grandes coordenadoras do grupo técnico laboral da frente, e arregaçar a manga, porque, na realidade, o futuro do trabalho é o que nos espera num futuro muito próximo. E eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem e que nós vamos ter mais outros eventos da FPS Cash ainda nesse mês. Teremos aí a possibilidade de discutir tecnologias, teremos a possibilidade de discutir o futuro da tributação, oriunda da reforma tributária. Teremos também a possibilidade de discutir telecomunicações inserida no setor de serviços. Então, tudo isso a gente espera que vocês, ouvintes, nos acompanhem e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Uma honra enorme estar entre vocês e ter a chance de presidir essa bela instituição de serviços na Câmara Federal.